Código Eleitoral. Lei nº 4.737 de 1965. Parte 1ª. Introdução. Artigo 1º. Este Código contém normas destinadas a assegurar a organização e o exercício de direitos políticos, principalmente os de votar e ser votado. Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções para sua fiel execução. Artigo 2º. Todo o poder emana do povo e será exercido em seu nome, por mandatários escolhidos, direta e secretamente, dentre candidatos indicados por partidos políticos nacionais, ressalvada a eleição indireta nos casos previstos na Constituição e leis específicas. Artigo 3º. Qualquer cidadão pode pretender investidura em cargo eletivo, respeitadas as condições constitucionais e legais de elegibilidade e incompatibilidade. Artigo 4º. São eleitores os brasileiros maiores de 18 anos que se alistarem na forma da lei. Artigo 5º. Não podem alistar-se eleitores. Inciso 1. Os analfabetos. Inciso 2. Os que não saibam exprimir-se na língua nacional. Inciso 3. Os que estejam privados, temporária ou definitivamente, dos direitos políticos. Parágrafo único. Os militares são alistáveis, desde que oficiais, aspirantes a oficiais, guardas-marinha, subtenentes ou suboficiais, sargentos ou alunos das escolas militares de ensino superior para a formação de oficiais. Artigo 6º. O alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros de um e outro sexo, salvo. Inciso 1. Quanto ao alistamento. Alínea A. Os inválidos. Alínea B. Os maiores de 70 anos. Alínea C. Os que se encontrem fora do país. Inciso 2. Quanto ao voto. Alínea A. Os enfermos. Alínea B. Os que se encontrem fora do seu domicílio. Alínea C. Os funcionários civis e os militares, em serviço que os impossibilite de votar. Artigo 7º. O eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o juiz eleitoral até 30 dias após a realização da eleição, incorrerá na multa de 3 a 10% sobre o salário mínimo da região, imposta pelo juiz eleitoral e cobrada na forma prevista no artigo 367. Parágrafo 1º. Sem a prova de que votou na última eleição, pagou a respectiva multa ou de que se justificou devidamente, não poderá o eleitor: Inciso 1. Inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública, investir-se ou empossar-se neles. Inciso 2. Receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público, autárquico ou paraestatal, bem como fundações governamentais, empresas, institutos e sociedades de qualquer natureza, mantidas ou subvencionadas pelo governo ou que exerçam serviço público delegado, correspondentes ao segundo mês subsequente ao da eleição. Inciso 3. Participar de concorrência pública ou administrativa da União, dos Estados, dos territórios, do Distrito Federal ou dos municípios, ou das respectivas autarquias. Inciso 4. Revogado pela Lei nº 14.690, de 2023. Inciso 5. Obter passaporte ou carteira de identidade. Inciso 6. Renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo. Inciso 7. Praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de renda. Parágrafo 2º. Os brasileiros natos ou naturalizados, maiores de 18 anos, salvo os excetuados nos artigos 5º e 6º, número 1, sem prova de estarem alistados, não poderão praticar os atos relacionados no parágrafo anterior. Parágrafo 3º. Realizado o alistamento eleitoral pelo processo eletrônico de dados, será cancelada a inscrição do eleitor que não votar em 3 eleições consecutivas, não pagar a multa ou não se justificar no prazo de 6 meses, a contar da data da última eleição a que deveria ter comparecido. Parágrafo 4º. Disposto no inciso 5 do parágrafo 1º, não se aplica ao eleitor no exterior que requeira novo passaporte para identificação e retorno ao Brasil. Artigo 8º. Brasileiro nato que não se alistar até os 19 anos ou naturalizado que não se alistar até um ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira, incorrerá na multa de 3 a 10% sobre o valor do salário mínimo da região, imposta pelo juiz e cobrada no ato da inscrição eleitoral através de selo federal inutilizado no próprio requerimento. Parágrafo único. Não se aplicará a pena ao não alistado que requerer sua inscrição eleitoral até o 101º dia anterior à eleição subsequente à data em que completar 19 anos. Artigo 9º. Os responsáveis pela inobservância do disposto nos artigos 7º e 8º incorrerão na multa de 1 a 3 salários mínimos vigentes na zona eleitoral ou de suspensão disciplinar até 30 dias. Artigo 10.
O juiz eleitoral fornecerá aos que não votarem por motivo justificado e aos não alistados nos termos dos artigos 5º e 6º, número 1, documento que os isente das sanções legais. Artigo 11. O eleitor que não votar e não pagar a multa, se encontrar fora de sua zona e necessitar documento de quitação com a Justiça Eleitoral, poderá efetuar o pagamento perante o juízo da zona em que estiver. Parágrafo 1º. A multa será cobrada no máximo previsto, salvo se o eleitor quiser aguardar que o juiz da zona em que se encontrar solicite informações sobre o arbitramento ao juízo da inscrição. Parágrafo 2º. Em qualquer das hipóteses, efetuado o pagamento através de selos federais inutilizados no próprio requerimento, o juiz que recolheu a multa comunicará o fato ao da zona de inscrição e fornecerá ao requerente comprovante do pagamento.